O circular das irradiações. Terceira parte. Vou, por conseguinte, repetir. O enteal irradia e doa para baixo. O espiritual primordial irradia também para baixo, porém age atraindo à maneira de um ímã. E como os espíritos primordiais, primordialmente criados, se encontram, segundo a sua espécie, no limite superior da criação, possuindo também a maior força de atração sobre o espiritual, agem assim como ímãs gigantescos com relação a tudo o que tem espécie espiritual, segurando e deixando fluir para cima tudo quanto corresponde à sua espécie. Portanto, neste e em todos os casos, sempre somente o bem elaborado de todos os planos, enquanto que tudo o que foi elaborado por eles próprios é então, por sua vez, aspirado ou subtraído pelo divino, cuja força de atração é naturalmente ainda mais forte. E, bem entendido, sempre somente o bem elaborado é atraído para cima, isto é, apenas as irradiações propriamente ditas, que também podem ser denominadas o resultado da atividade espiritual. Falta-vos, no entanto, a noção quanto à necessária elaboração. A elaboração ocorre unicamente no querer do espiritual, que lhe é específica, e que por isso não pode atuar de outra maneira, senão sempre e exclusivamente querendo algo, nem que seja somente no impulso interior. E esse processo ou atividade, que também podemos denominar movimento do querer, atrai no incandescimento da respectiva espécie do querer o que há de igual espécie das irradiações doadas pelos enteais. Na união da irradiação do querer do espiritual com aquela de mesma espécie desse querer, doada pelos enteais, ambas ficam mais fortemente encandecidas. E essa ligação, ainda mais estreita, decorrente desse encandecimento, ocasiona uma nova irradiação de conteúdo diverso e mais forte também. Nisso jaz a chamada elaboração. E as irradiações, assim modificadas através de nova união, são atraídas pelo plano imediato mais elevado, soerguidas, dirigindo-se, portanto, para cima. Tal processo se repete constantemente de plano em plano, em direção ascendente, a não ser que, por má vontade ou por comodismo espiritual, fique interrompido e cortado esse impulso ascendente, visto que só a boa vontade conduz para o alto. O comodismo é um estorvo, porque não conserva o movimento necessário. Ocorre, então, uma paralisação em toda a criação. E é nisso que a humanidade terrena tem pecado tanto. Pecado contra a criação inteira, e com isso, contra a vontade de Deus, contra o Espírito Santo. A humanidade acarretou uma estagnação no circular, que só agora é posto novamente no verdadeiro e até aumentado movimento, arrasando com isso tudo o que até agora se lhe opôs, formando obstáculo. Não são, por conseguinte, só as irradiações do espiritual, por si,
que conduzem para cima. A tal respeito, urge que compreendais primeiro de modo claro. Essas simples irradiações já se acham adaptadas ao respectivo plano onde se encontra o espiritual em suas corporificações humanas, e por isso estão também adequadamente esfriadas, e teriam de permanecer sempre no mesmo plano se o querer impulsionante do espiritual não atraísse dádivas ou irradiações enteais, transformando-as simultaneamente. Também isso tudo se processa de modo automático. Forma-se uma ligação correspondente de irradiações, a qual, no movimento espiritual do querer, recebe um maior grau de calor, e através disso proporciona a possibilidade de ligação da atração do plano superior, que se efetiva imediatamente. O circular das irradiações podeis imaginar mais ou menos assim como a circulação do sangue no corpo humano, que proporciona, sim, uma ideia aproximada do processo na criação. O movimento das irradiações na criação é, portanto, muito simples e, ao mesmo tempo, bem determinado. O enteal irradia somente para baixo e sempre doando, presenteando. O espiritual irradia também de si para baixo, mas, apesar disso, atua atraindo para cima, segundo a descrição que acabei de vos fazer. Isso se refere naturalmente apenas às irradiações propriamente ditas, e não aos espíritos que se personificaram, os espíritos humanos. Estes encontram seu caminho para cima ou para baixo pela ou na lei da gravidade, que na realidade está estritamente ligada com a lei da atração da igual espécie, e as quais se efetivam praticamente como uma lei. Se o anseio, portanto, o querer e o desejar de um espírito humano se dirige para cima, então as irradiações transformadas por ele, e que são sempre atraídas de cima, formam o caminho, a estrada para ele mesmo em direção ascendente, sobre a qual ele caminha para cima de maneira completamente de acordo com a lei. Ele atrai com isso também do enteal as irradiações situadas cada vez mais alto, que o ajudam a subir, como cordas ou fios, pois durante a transformação delas, a sua forma espiritual também vai recebendo sempre mais calor, o que o faz subir constantemente, cada vez mais luminoso, mais leve e mais incandescente. Não obstante as estreitas relações de todos os processos, existem ainda muitos processos colaterais especiais, que estão entrelaçados e que permanecem condicionados a uma sequência, uns saindo dos outros. Se, porém, eu não quiser dificultar-vos a compreensão, não devo tocar ainda nos processos colaterais. Mas o que vos disse hoje basta para vos dar um apoio seguro para continuardes a progredir, bem como para as próprias pesquisas futuras. O enteal, portanto, está sempre doando, segundo a vontade de Deus, ao passo que o espiritual, devido à sua capacidade de atração no querer, permanece sempre, na realidade, apenas exigindo e recebendo. Conforme já disse, o ser humano, por ser espiritual,
sempre se serve como hóspede na mesa desta criação, posta pelos enteais. Infelizmente, porém, ele se serve exigindo egoisticamente, ao invés de agradecer alegremente, levantando os olhos para aquele que lhe oferece tudo isso. E nisso ele tem de se modificar agora. Quero ainda me referir aqui a um ponto da minha dissertação, Mulher e Homem, que pode ter provocado em muitos de vós pensamentos que não são certos. Nas histórias da criação dos diversos povos, muitas vezes é mencionado que o homem e a mulher surgiram simultaneamente. Em algumas, no entanto, também é dito que o homem surgiu primeiro. Mesmo que as simples noções dadas sobre isso nem possam ser tomadas em consideração, pois foram concedidas de acordo com os degraus de desenvolvimento dos povos individuais e suas épocas, ao passo que aqui encaramos o verdadeiro saber da criação, rigorosamente de acordo com a lei, ainda assim não encontrareis nenhuma contradição, pois através dos fenômenos de conformidade com a lei, até agora descritos para vós, sabeis que primeiro tinha de ser separado ou desligado do enteal, naturalmente, o mais grosseiro, puramente masculino, positivo, antes que pudesse ficar o puramente feminino. Assim, pois, seria possível descrever o homem como tendo surgido primeiro, ao passo que se pode dizer, pela mesma razão, que ambos surgiram simultaneamente. Ambos os modos de descrição anteriores devem ser considerados como certos no verdadeiro, grande e real acontecimento, pois o espiritual feminino mais delicado, ou a mulher espiritual, só pode surgir, por sua vez, quando o grosseiro espiritual masculino estiver separado do enteal, e não diferentemente. Em qualquer direção que considerardes as transmissões de outrora, não obstante a diversidade de imagens, isso estará expresso de modo certo, pois as descrições da criação não se referem à formação na matéria mais grosseira, mas, sim, essencialmente ao princípio da criação. E esse se iniciou no reino do espiritual primordial, no ápice da criação, evoluindo depois progressivamente, partindo daí em direção para baixo. Ocorre nessas descrições o mesmo que em tudo que os seres humanos terrenos fazem, como também ocorreu na descrição dos acontecimentos em torno de Parsifal e do Supremo Templo do Graal. Aos seres humanos que se aprofundam espiritualmente, são dadas inspirações que não conseguem compreender claramente, e as quais, então, simplesmente, na retransmissão já distorcida por essa razão, comprimem nos acontecimentos hábitos e costumes que lhes são terrenamente conhecidos, ocasião em que o raciocínio, em especial, não perde oportunidade para contribuir com sua parte não pequena. Nem preciso acentuar de modo especial que, naquelas coisas que o raciocínio terreno de maneira alguma pode compreender, ele não pode agir favorecendo nem esclarecendo. Pelo contrário, tem de agir de modo deformante. E assim, todas essas descrições só surgiram sempre em reproduções leve
ou gravemente distorcidas, nas quais vós, que agora sois sabedores, nunca vos deveis agarrar fortemente demais. As velhas descrições, que já desde muito precisam de apresentações mais exatas para a nova época, também não apresentam nenhuma contradição quanto ao fato de que o feminino forma e permanece sempre a ponte para o degrau superior seguinte da criação, e, como parte passiva, é a parte doadora, mais forte, condicionada e capacitada através de sua espécie peculiar, que conserva e encerra ainda uma parte do enteal próximo mais elevado. Mas como o enteal é sempre doador, não atraindo, não pôde, apesar de sua espécie mais elevada, impedir a queda do querer da mulher terrena, pois está sempre pronto a dar lá onde é solicitado. Esforçai-vos, pois, em compreender direito a minha mensagem e em agir de acordo com ela. Não tenho a intenção de apresentar-vos tudo comodamente analisado nos pormenores, pois vós próprios tendes de movimentar-vos e contribuir com aquilo que se acha ao vosso alcance. Os limites de tudo quanto é possível aos espíritos humanos pensarem, intuírem e agirem, eu conheço exatamente, melhor ainda do que vós próprios, e espero dos leitores e ouvintes da minha mensagem e de meus esclarecimentos o máximo do que é capaz o ser humano da criação posterior, se realmente quiserem seguir-me, pois assim estará certo e será proveitoso para vós, segundo a vontade de Deus, que exige movimento e vibração em conjunto no circular de todas as irradiações que atravessam a criação. Animai-vos por isso nesse sentido. Vós é que deveis fazer aquilo que nos limites de vossa compreensão for possível assimilar. Deixo isso inteiramente para vós. Apenas indico o rumo, construindo fundamentos sobre os quais deveis e podeis continuar a construir. Se quiserdes omitir preguiçosamente o vosso próprio trabalho, e se vos contentardes em receber tão somente o sentido da mensagem, sem aproveitá-lo de maneira certa para continuar a construir, então não tereis nenhum proveito da palavra, pois o valor real terá de permanecer-vos fechado como um livro a 7 selos. Só mediante a vossa própria movimentação abrir-se-á também para vós a mensagem, e rica bênção derramar-se-á sobre vós. Sede, portanto, ativos no espírito. Dou-vos o estímulo para isso através da minha palavra.